Querido amigo, querida amiga, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segundo dia do nosso tríduo em preparação à solenidade de Pentecostes. Com alegria, nós estamos nos preparando para este grande evento da nossa salvação, o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da Igreja, o envio, o nosso envio para anunciarmos a todo mundo, a todos os povos, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou e Ele continua a agir no meio de nós através da Igreja, seu corpo místico. Vamos iniciar este momento de oração rezando, invocando sobre nós as luzes do Divino Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados a vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, tema do nosso segundo dia, o Espírito Santo na Igreja. Depois de termos meditado sobre o papel, sobre a função do Espírito Santo no seio da Trindade, nós somos agora, então, convidados a refletir, à luz da fé e da teologia, sobre a ação do Espírito Santo na vida e na missão da Igreja. Primeiro ponto da nossa reflexão: a alma do corpo místico. A teologia católica compreende por corpo místico de Cristo a comunidade dos seres racionais, sem excluir, portanto, os anjos, que estão unidos a Cristo, quer dizer, a pessoa do Verbo encarnado, por meio da graça santificante e da caridade, ou que pelo menos podem vir a estar unidos a Ele desta forma. Cristo Senhor é a cabeça de toda esta multidão, segundo ensina Santo Tomás de Aquino. Então, pertence ao corpo de Cristo todo aquele fiel batizado, que foi mergulhado neste grande mistério de amor que é o batismo, e que procura crescer em perfeito estado de comunhão no amor, estando unido a Cristo, estando unido também aos seus irmãos. Mas o ensinamento a respeito do corpo místico de Cristo é desenvolvido, sobretudo, por São Paulo. Então, em casa, você pode depois ler, até como uma espécie de leitura orante, a carta aos Colossenses, a carta de São Paulo aos Efésios, onde o apóstolo Paulo ele vai tratar deste tema da igreja enquanto corpo místico de Cristo. O apóstolo afirma que Cristo é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade, conforme está em Colossenses 2:10. E que por ele, que por Cristo, o Pai quis reconciliar consigo todas as coisas, as que estão sobre a terra e as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Constituindo-o à sua direita, acima de todo principado, potestade, virtude e dominação, e de tudo quanto tem nome, não só neste século, como também no vindouro. Efésios 1, do 20 a 22. Então, Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas. No domingo passado, na solenidade da Ascensão do Senhor, nós refletíamos sobre o senhorio de Jesus.
Jesus que se torna Senhor de todas as coisas através da sua obediência filial à vontade do Pai. E é na ressurreição de Cristo que o Pai entrega a Ele o domínio, o poder e a autoridade sobre todas as realidades, sejam elas terrenas, sejam elas celestes. A igreja terrena, e aqui nós precisamos compreender que na teologia clássica existem 3 dimensões da igreja. Existe a igreja terrena, que nós também chamamos de igreja peregrina, esta igreja que está a caminho, que faz deste mundo neste mundo a sua peregrinação rumo ao Pai. Nós temos a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório, esperando a purificação total da sua alma para assim contemplar a visão beatífica de Deus. E nós temos a igreja triunfante, que é a igreja do céu, que são os anjos, são os santos, Nossa Senhora, a Trindade, todas essas realidades celestiais que fazem parte desta grande realidade que é a igreja. Muitas vezes nós reduzimos a igreja apenas a esta realidade humana, podemos assim dizer, a hierarquia, a organização. Não, a igreja é uma realidade muito maior. Eu sou igreja em virtude do batismo, você é igreja em virtude do seu batismo, os anjos, os santos, o céu faz parte também desta dimensão que é a igreja. Então, nesta terra, sem dúvida, a igreja merece ser chamada de corpo de Cristo, de uma maneira especial, como diz o Papa Pio XII, uma vez que é parte visível deste corpo e é próprio de ser um corpo visível. Mas a igreja do céu e da terra não constituem, a bem dizer, 2 igrejas distintas. São antes, como faz notar Santo Tomás, 2 estados de uma única e mesma igreja. Esta igreja peregrina, que nós chamamos de povo de Deus, ela um dia irá se converter na igreja triunfante. Por isso que nós devemos sempre lembrar que a missão da igreja em todo o mundo é a santificação. A igreja deve levar os seus membros aqui a um estado de santificação. Por mais que exista na igreja também essas outras realidades que necessitam de conversão. Eu necessito de conversão. Você certamente necessita também de conversão. Existe muito dentro de mim que ainda necessita ser igreja. Existe muito dentro de mim ainda que necessita ser convertido, que necessita ser transformado em Cristo. É o duelo que Jesus fala no Evangelho do joio e do trigo. No final, meus irmãos, nós devemos pedir ao Senhor a graça de sermos apenas bom trigo. Peçamos a Ele isso: Senhor, que eu seja um bom trigo, para que no final eu seja recolhido no vosso celeiro. Então, nós estamos, enquanto povo de Deus peregrino, em um estado de conversão, na busca sincera da conversão. Ambas, a igreja da terra e a igreja do céu, são a mesma igreja, e Cristo é a sua cabeça, tanto em um estado como no outro, uma vez que, sendo Ele o primeiro na ordem da graça, é também o primeiro na ordem da glória. Desta forma, sendo a igreja um corpo vivo, é necessário que ela possua uma alma. O que a alma é para o corpo do homem, o Espírito Santo é para o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja segundo Santo Agostinho. O Espírito Santo realiza na igreja aquilo que a alma realiza nos membros de um corpo. Ele dá a vida. O Espírito Santo está verdadeiramente todo inteiro na igreja e todo inteiro em cada um daqueles que a compõem como membros vivos. O Espírito Santo, diz aquele cântico antigo, a nós descei divina luz, tem uma expressão que vai exatamente resumir isso. Vós sois a alma da igreja. Então, meus irmãos,
todas as vezes que nós pensamos na igreja, nós devemos pensar que quem anima, que quem sustenta, que quem põe de pé, que quem faz a igreja crescer no mundo, não são as nossas obras, porque por nós mesmos nada nós vamos conseguir, mas é o Espírito Santo. Ele é a vida, é a força deste corpo ressuscitado, que nos impele em missão, que nos leva para mares mais profundos, para águas mais profundas, para realidades que nós jamais imaginaríamos. É Ele quem realiza em nós aquilo que nós somos chamados a fazer. Na verdade, somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo. É Ele quem continua, através das nossas mãos, a missão inaugurada por Cristo. O Espírito Santo está verdadeiramente todo inteiro na igreja e todo inteiro em cada um daqueles que a compõem como membros vivos. É precisamente por isso que Santo Agostinho e depois os papas Leão XIII e Pio XII chamaram o Espírito Santo a alma do corpo místico. Esta sublime realidade em que, infelizmente, pensamos tão pouco. O Espírito Santo, desde toda a eternidade, une de maneira inefável o Pai e o Filho no mesmo seio da Santíssima Trindade. É o mesmo que se digna residir em cada um de nós, vai dizer São Paulo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo não reside apenas na nossa alma, mas até no nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Diz São Paulo em 1 Coríntios 6,19. O Espírito Santo, meus irmãos, em virtude do batismo, está presente dentro de nós. Ele é esta marca de Deus no nosso corpo, é a marca de Deus na nossa vida. Por isso o apóstolo, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito, é morada de Deus, é habitação de Deus. E a igreja, enquanto corpo do Senhor ressuscitado, também deve ter esta consciência. Às vezes nós vemos tantas pessoas criticando o Papa, criticando os bispos, criticando a igreja, ou até difamando, xingando, ofendendo a igreja. Devemos ter essa consciência de que quando nós atacamos a igreja, quando nós ferimos a igreja, quando nós perseguimos a Cristo, e quando nós ofendemos a igreja com as nossas palavras, nós estamos ofendendo quem? O Espírito Santo, que é a alma da igreja. Me recordo de quando Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Jesus ressuscitado aparece e diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ali onde há um crente, aonde há um batizado, aonde há uma comunidade de fé, o Senhor está presente, o Espírito Santo está presente com toda a sua força. Tenhamos cuidado quando emitirmos qualquer juízo sobre a igreja. Tenhamos cuidado, porque nós podemos estar ofendendo o próprio Deus, contristando o próprio Espírito. Me lembro aqui de Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela: o que a senhora mudaria na igreja? E ela sabiamente respondeu: eu mudaria a mim mesmo. Então, meus irmãos, meus amigos, peçamos que o Espírito Santo nos livre deste mal, de querer mudar a igreja, mas não suplicarmos a nossa conversão. Vamos converter o nosso coração, em primeiro lugar, para que depois nós possamos testemunhar com alegria que Cristo fez grandes coisas em nós. Pelo Espírito é que podemos viver da própria vida de Cristo nosso Senhor, em união com sua Santíssima Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, com todos os anjos e todas as almas do céu, do purgatório e da terra.
E podemos amar o Pai com o mesmo amor filial com que Cristo ama, e assim possuir desde já, em substância, toda a felicidade do céu. Ontem eu falava sobre este crescer na intimidade com o Espírito Santo. E nós devemos buscar isso. Que a nossa alma tenha esta sede de Deus, do conhecimento de Deus, a fim de crescermos cada vez mais no amor, a fim de que a nossa vida nesta terra possa saborear, desde aqui, as alegrias do céu. Segundo ponto da nossa reflexão, o Espírito Santo e a Igreja. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa doravante os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens e adianta-se-lhes com a sua graça para atraí-los a Cristo. Assim, a missão da Igreja não se acrescenta de Cristo e do Espírito Santo, mas é o sacramento, é o sinal. A Igreja que tem esta responsabilidade. Vimos isso no Evangelho do domingo passado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todos os povos, ensinando a todos os povos a observar aquilo que eu vos ensinei. A Igreja tem esta missão, esta responsabilidade de ser no mundo sacramento. O que é sacramento? É ser sinal visível, não dela, mas do Cristo que a enviou. Assim, a missão da Igreja não se acrescenta de Cristo e do Espírito Santo, mas é sacramento dela. Por todo o seu ser e em todos os seus membros, é enviada para anunciar e testemunhar, atualizar e derramar o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Uma vez que o Espírito Santo é a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, quem o derrama nos seus membros para os alimentar, os curar, os organizar nas suas mútuas funções, os vivificar, os enviar a dar testemunho, os associar à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito santificador. A força que sai do corpo de Cristo, que é o Espírito, continua a tocar a Igreja através de cada sacramento, que são esses sinais visíveis da graça, que nos comunicam a graça invisível de Deus. São Cirilo de Alexandria assim fala sobre esta relação do Espírito Santo com a Igreja. Nós todos que recebemos o único e mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, fundimos-nos entre nós e com Deus. Porque embora sejamos numerosos separadamente, e Cristo faça com que o Espírito do Pai e seu habite em cada um de nós, este Espírito único, indivisível, reconduz pessoalmente à unidade os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam nele como sendo um só. E assim, com o poder da santa humanidade de Cristo, faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo. Penso que, do mesmo modo, o Espírito de Deus, que habita em todos, único e indivisível, os leva todos à unidade espiritual. E concluindo a nossa reflexão, meus irmãos, como podemos refletir nesta breve meditação, não é sem razão que o Espírito Santo é chamado a alma do corpo de Cristo, que é a Igreja. Realmente presente em todas as almas que se encontram em estado de graça, ele é o vínculo invisível, mais real, que nos une a todos em Cristo,
e uns aos outros em Cristo. É somente por Ele que somos capazes de levar a cabo, seja o que for, pela glória de Deus, quer se trate de santificar os outros, quer de nos santificarmos a nós mesmos. Sacrários, tabernáculos vivos desse amor de Deus, tomemos consciência da sua divina presença em nós e nos outros, e não nos assemelhemos aos sacrários de metal precioso de nossas igrejas, que ignoram o tesouro inestimável neles encerrado. O Espírito Santo está presente em nós. Se pudéssemos trazer continuamente sob o peito a Sagrada Eucaristia, como nos custaria afastar o nosso pensamento da presença do nosso Salvador nesse sacramento de amor? Ora, na realidade trazemos dentro de nós um tesouro que não é menos precioso, na presença adorável do Espírito Santo. Se soubermos pensar nele com mais frequência e viver na sua intimidade, a nossa vida transformar-se-á. Queridos, vamos neste momento silenciar o nosso coração diante da presença do Espírito Santo e vamos orar, pedindo a Ele a graça de cada vez mais descobrirmos a sua presença misteriosa na nossa vida, que Ele nos dê a consciência de que Ele é a alma do corpo de Cristo e que por Ele ser a alma do corpo de Cristo nós devemos defender a igreja com a nossa vida. Que no final da nossa vida terrena nós possamos dizer como Santa Teresa d'Ávila disse: eu sou filha da igreja. E nós só vamos poder dizer que a igreja é nossa mãe quando o Espírito do Senhor, Ele converter a nossa mentalidade, nos ensinando, nos formando, nos mostrando que a igreja é uma realidade muito superior à realidade que nos cerca. Abramo-nos à ação deste que é o nosso Consolador. Desejemos experimentar a sua doce e sacratíssima presença, sua ação poderosa em nossa alma. Permitamos que Ele nos guie pelo caminho da vontade de Deus. Espírito Santo, hóspede bem-amado dos nossos corações, Divino Consolador, concedei-me a graça de viver a partir de hoje na vossa santa presença e de saborear cada vez mais a suavidade do vosso amor. Não permitais que vos contriste, resistindo às vossas santas inspirações. Entrego-me a vós. Apoderai-vos de mim por completo, da minha alma, do meu corpo e de todas as minhas faculdades, a fim de que eu possa atuar unicamente de acordo com o vosso amável beneplácito. Transformai-me cada vez mais em Jesus, a fim de que nele e por ele eu cumpra sempre a vontade do Pai, para a maior glória do seu nome. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido amigo, querida amiga, nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta a nossa página, compartilhe com os seus amigos, com seus conhecidos. Vamos rezar, vamos nos preparar para esta grande solenidade de domingo. Divulgue a nossa página, divulgue o nosso canal, para que nós possamos formar esta grande comunhão virtual de oração. Deus te abençoe, que a paz, o amor do Cristo ressuscitado, Senhor e Salvador de todos os povos, esteja sempre contigo. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso terceiro dia do Tríduo em preparação a Pentecostes. Deus abençoe.